Fala aí pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Iniciamos aqui mais uma aula, agora a aula sobre migrações, né? Um tema muito importante para a prova, dando sequência também à nossa leitura sobre demografia, uma vez que migrações reflete questões sobre demografia, né? Vamos lá. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver basicamente migrações internacionais. Mentira, vamos começar na verdade com fundamentos de imigração, para depois partir para uma leitura de migrações internacionais. Uma aula, né, essa aula de migrações internacionais, algo mais assim, também de conceitual. Uma segunda aula mais voltada para alguns casos práticos que nós devemos estudar. Depois, migrações do Brasil, tanto as migrações domésticas quanto internacionais, dando esse foco de como que é a relação do Brasil com com as migrações internacionais, tá? Vamos também depois conseguir aprofundar em um tema ou outro, tá? E finalmente, claro, terminando com resolução de questões, como toda aula nós temos. Vamos lá então? Então, aula 4, migração internacional e do Brasil. Vamos ver aqui fundamentos sobre migração. Gente, já tem que começar frustrando um pouco, né? Não existe uma teoria geral de migração, né? Não existe consenso e, e há um leque muito grande de visões sobre o que é migração, tá? Consigo trazer para vocês essas duas linhas, né? Uma que a gente pode chamar de teoria da modernização, que está ligada à escola de Chicago, mas também uma contribuição argentina, e teorias estruturalistas. E temos até esses dois autores brasileiros que vão falar sobre esse assunto, né? Autores do Brasil que vão falar sobre esse assunto. E aí, de forma geral, assim, né, isso tentando sintetizar a questão da migração, o Simmons, né, ele diz que, na verdade, todo o aspecto de migração já está quase que dado, né, que seriam as estruturas pós-industriais. Os circuitos dos movimentos já estão dados e determinados por motivações econômicas. Então é como se fosse uma definição, né, que ele põe, dizendo o seguinte, que visto a concretização da globalização, dos moldes da globalização, que não estamos mais naqueles momentos de ainda restabelecendo, né, alguns movimentos migratórios, agora já está meio que dado, né? E aí, o que ele traz nessa estrutura pós-industrial, né, como fatores de migração? As redes interpessoais, isso é, a importância de haver contatos de pessoas que vão migrar para pessoas que já são migrantes, né? Então, o ato de migrar geralmente é dado por um outro ali que está fornecendo esse treposto, né? Esse entreposto de, de comunicação, de informações sobre o local, né? O cotidiano do local, e também vai vendo se já há algo pronto para que essa outra pessoa chegue lá, né? Também temos equipamentos de comunicação articulado. Hoje em dia é muito mais fácil, dinâmico se comunicar com uma pessoa que esteja em qualquer parte do mundo, né? Desde que haja internet, o sinal já é o suficiente para isso. Retroalimentação, ou seja, são ciclos viciosos, né, que estão ali se retroalimentando. Uma vez dado um fluxo migratório, a tendência é continuar se a conjuntura dos fatos, né, assim permitirem, ele continua. E também ah, uma percepção de uma visão, né, a respeito da interdependência da economia mundial. Quer dizer, muito se fala sobre a resistência que existe de alguns países centrais em relação a migrantes do, de países periféricos. Porém,
a quantidade de imigrantes que já fizeram esse tipo de, né, passagem e ainda estão fazendo são fundamentais para a economia, para o equilíbrio demográfico de muitos desses países centrais. Então, é algo que acaba gerando uma interdependência. E, por outro lado, muitos que não possuem empregos, né, em países periféricos acabam também tendo que ir para outros países para conseguir. Nós vamos falar sobre isso com mais profundidade, com mais calma, né, ao longo da aula, ao longo dos blocos. Mas há uma crítica, tá, para essa visão estrutural da estrutura pós-industrial, dizendo que nem todo movimento migratório está relacionado às cadeias mundiais de produção de valor. Nem todos estão ligados à ideia de globalização. Tem uns que podem ser apenas por redes interpessoais. É o que nós vamos ver agora. Tá? Então aí nós temos essa visão. Né? O que dá início ao movimento migratório? Tem essas duas visões. Uma é que há uma heterogeneidade entre áreas geográficas, ou seja, o mundo tem diferenças entre regiões. Né? E tentando resumir essas diferenças, é um lado central, o centro do capitalismo, e o outro a periferia do capitalismo. Então, todo esse movimento migratório vai se dar, cada um com suas nuances, cada um com sua especificidade, porém com essa regra. Diferenças econômicas vão criar essa movimentação migratória. E do outro lado, vai ter os autores que vão tender mais para a ideia do processo de decisão a micronível. Ou seja, isso depende, na verdade, de questões muito específicas de cada local, que pode ser até mesmo acidental. E o curioso é que para essas duas visões tem muitos argumentos a favor. Né? Existem muitos fundamentos para cada um desses pontos. Nenhum está de cara excluído, né? Porque todos encontram evidências que explicam alguns movimentos migratórios. Então, os novos teóricos defendem, né, aí essas duas visões, né, ainda existem os novos teóricos que defendem o pluralismo de motivações, né, que aí eles estão querendo dizer o quê? É uma análise da realidade social, dimensões sociais, culturais, econômicas, políticas, que pode, de certo modo, casar a visão estrutural com a visão da teoria de modernização. Né? Então, aqui embaixo de mim tem dois ilustrações muito simples, mas é basicamente isso. Fluxo emigratório em direção ao busca de empregos ou renda. Né? Porque quando uma pessoa migra, ela também pode conseguir construir a própria ocupação. Né? Não é difícil isso acontecer. Se a pessoa se envolver bem com o local, né, se desenvolver ali, ela pode conseguir fazer isso. Então, não é só ser empregado, mas também pode ser um empregador lá. E embaixo, aí uma vetor aí de conexões interpessoais. Isso aí seriam representatividades dessas duas visões diferentes. Então, aí falando sobre as redes sociais, né? Como que seria essa visão aí das redes sociais? Supera a abordagem dual entre a ideia de expulsão e atração. O migrante, nesse caso, é um ator racional em busca de metas. Né? Então, a decisão de migrar é, bom, estou aqui refletindo sobre o meu futuro, que tal eu migrar? E se eu migrar? Se por uma vontade, enfim, específica, né? Mobiliza recursos para alcançar esses objetivos. Então, vou estudar, vou despender ali algum investimento para aprender a língua do local, para me qualificar, para tirar um visto, dependendo do local que a pessoa quer ir. E o recurso que ela utiliza também são as redes sociais, né? Informações sobre o local. Então vai criar esses contatos para poder ver, eu consigo ir para lá? Como que faço para eu me dar bem nesse local, né? E para entender isso, é necessário compreender o contexto socioespacial de origem no momento da decisão sobre migrar. Tá? Já na abordagem estruturalista, o que nós temos? Né? Ela é resultado da acumulação flexível, como diz David Harvey, que seria um reflexo da terceira revolução industrial e da
daquela ideia que nós falamos sobre toyotismo, né, da terceirização a nível mundial dos processos produtivos, né? E essa acumulação flexível, né, está em detrimento da acumulação fordista, que tinha outros caminhos para isso, né? E aí nós temos aí também a ideia de compreensão tempo e espaço, ou seja, a dinâmica do capital cada vez mais rápida influi, né, interfere diretamente nesses fluxos migratórios. Nesse caso, nós vamos ter migrações circulares, migrações de curta duração, migração pendular, né? Porque são migrações que não são como aquelas de antigamente, que a pessoa ia para ficar no local e construir a sua vida nesse novo local. Ela é mais dinâmica, ela está muito condicionada ao capital, né? Ou seja, onde está sendo criado emprego e onde está desfazendo empregos. Isso pode ser muito dinâmico. Essa mobilidade social, desculpa, essa mobilidade espacial é um fator de sobrevivência, uma vez que a origem do local da pessoa às vezes não permite esse tipo de sobrevivência plena, né? É uma resposta também à precarização e flexibilização do trabalho. Pensa no seguinte, uma pessoa que está aqui, formou num curso, não consegue emprego na área, só está conseguindo empregos que não estão pagando o piso como ela desejava, entra no mercado informal ou no mercado como autônomo no Brasil, seja qual área que for, e ela pensa, olha, esse lugar aqui não é para mim, eu preciso de realmente sair, porque, né, tenho aí algo a mais, né, para poder de qualificação para poder ser explorado em mim mesmo, né? Então a pessoa faz esse tipo de fluxo migratório muito por conta da precarização do trabalho como um todo que acontece de forma geral, mas influi principalmente na, nos países periféricos, né? Nos países na periferia do capitalismo. Isso é, uma mudança da economia afeta a sociedade como um todo. Tá? Mesmo pessoas capitalistas e pessoas não capitalizadas, principalmente as pessoas não capitalizadas, né? São as que mais vão ser vítimas desses processos dinâmicos, dessas crises financeiras que hora e outra aparecem. Então, para você entender o fluxo migratório, né, o que ele sugere? Que tivesse mais análise sobre isso aqui, ó, que está embaixo de mim. Investigar o fluxo migratório a partir de lugar de origem e qual o destino, interseção ocupacional, inserção ocupacional, ramo de atividade, condição na ocupação, carga horária, remuneração, regime de trabalho e escolaridade. Seriam uns parâmetros importantes para poder entender por que esse fluxo migratório está ocorrendo. Aqui eu mostro também critérios sobre imigração que o BGE traz. Então, para analisar o fluxo migratório dentro do Brasil e fora do Brasil, né, de brasileiros que entram e saem e de estrangeiros que entram e saem, esses aqui são alguns critérios utilizados pelo próprio IBGE. Então, migrante é quem se mudou em alguma data anterior à operação censitária, no Mundial do Censo. Você migrou, você já mudou de cidade? Já? Para onde? Pá, pá, pá. Migrante de última etapa, os que residiram em município ou país estrangeiro diferente daquele que residiam na data de referência da pesquisa. Né? Então, você está num local, esse local daí não é o para onde você migrou pela primeira vez. Isso também vai incidir a ideia de caminhos que você traçou, né? Migrantes de data fixa, eu tô deixando aqui os conceitos escritos, aí vocês ficam à vontade para print, né, para pausar e analisar com calma, porque aqui eu quis trazer para terem acesso a esses conceitos, mas eles não são assim algo de mais valia, né, de mais importância agora para poder entender o que é um fundamento de migração. Mas é importante ter essa noção de que a migração é muito mais complexa do que se imagina. Tá? Não é simplesmente a pessoa que mudou de um lugar para o outro. Existem fluxos, existem dinâmicas migratórias que necessitam de critérios muito objetivos
para saber qual tipo de migrante e qual etapa dessa migração a pessoa se encontra. Então, esse aqui que é o objetivo, né? Só um ponto também que queria dizer é que o censo demográfico sobre migração ele utiliza de duas fontes, a forma indireta, que ele pega a diferença entre população estimada e população observada. Então, se esperou nesse município que ela crescesse tantos por cento para tal número absoluto, mas foi menor do que o esperado. Ah, então houve uma migração. Essas pessoas que estavam aqui saíram, né? Claro que isso é uma suposição, que ela precisa ser confirmada por outros elementos, mas é o que indica. Nós vimos na aula sobre o último censo como que foi diferente, né? Como que o último censo trouxe surpresas mesmo, né, para os estatísticos, demógrafos estatísticos. E aí, o que pode dizer, o que pode inferir a respeito de por que alguns municípios que deveriam crescer não cresceram e aqueles que não deveriam crescer tanto cresceram muito, isso pode estar, o resultado pode ser por causa da migração, né? Muito provável. Mas também tem a forma direta, que é por questionário, mas que acaba não conseguindo atingir aí os emigrantes externos, né? Quem está fora do Brasil não é calculado nisso. Aqui são outros conceitos que eu trago também, tá? A respeito disso. O conceito de circularidade, movimento no qual a pessoa, sem ter mudado de residência tem que sair daqui, só um minuto. Em um período de 30 dias, permanece ausente de casa em função do trabalho ou em função de outras atividades. Ou seja, são aquelas pessoas que a natureza do trabalho é a movimentação, né? Isso é até 30 dias. Então, como eu disse, pessoal, conceitos objetivos para compreender a realidade. Muito subjetivo, inclusive, né? Pendularidade, movimentos diários para o trabalho e estudo. Esse tipo de migração, chamado migração pendular, movimento pendular, nós vamos ter que observar ele com mais calma, vamos ter que destrinchar ele com muito mais cuidado quando falarmos sobre migração doméstica no Brasil. Porque a migração pendular, como diz aí, né, movimentos diários de trabalho e estudo, bom, primeiro, né, vamos deixar claro aqui, não é uma migração, quando você sai de casa e vai para o trabalho, aquilo não é uma migração. Esse tipo de movimento pendular se trata de aqueles trabalhadores ou estudantes que precisam cruzar uma linha municipal para fazer isso. Então, geralmente acontece em regiões metropolitanas, mais uma vez a região metropolitana aí entrando como um objeto de análise muito importante, tá, pessoal? Mais uma vez falando isso. Mas também acontece em cidades não metropolitanas, né? Entre duas cidades médias, uma cidade pequena, uma cidade média, isso ocorre também. Isso vai incidir muito a respeito das migrações no Brasil domésticas e também quando falarmos sobre geografia urbana, porque ela está muito presente na dinâmica urbana e ela traz vários significados, né? Vários fatores que motivam ela a acontecer e várias consequências. Então, só para a gente ter um gostinho, né, do que nós vamos falar aí sobre migração pendular. Primeiro, os motivadores, né, as causas da migração pendular está muito ligado ao processo de periferização das cidades. Expansão, espraiamento das metrópoles, das regiões metropolitanas, que faz com que as populações que não têm recursos para pagar aluguel ou comprar um imóvel nas partes mais centrais, mais caras, são obrigados a morar nas partes mais periféricas, processo de periferização. Mas o centro dessa cidade, onde concentram empregos, concentram serviços, continua no centro dessa cidade. Então, essas pessoas têm que se deslocar por mais distâncias e gastando mais tempo para isso. Bom, isso aí é uma das causas principais. Segundo, a consequência, a crise de mobilidade urbana, né? Que também vai levar tempo, vai levar por causa das distâncias percorridas e também dinheiro, né? Porque esse transporte começa a pesar esse deslocamento diário, tá? Então, tô aqui só dando um gostinho porque a gente precisa de focar muito no movimento pendular, que é algo que atinge talvez a maior parte da população, né? Quase em grandes proporções por causa desse movimento diário entre dois municípios, dois ou mais municípios.
Também temos aqui a migração de passagem, o indivíduo que residiu em uma região no período analisado, porém com local de residência tanto no início quanto no final do período em outras regiões, ou seja, está lá no local, né, nasceu nesse local, ele está lá, porém migrou nesse meio período. Assim, ainda tem também a ideia de migração de retorno, e aí tem o retornado natural. Não, primeiro, migração de retorno é ter emigrado de uma região e posteriormente retornado a ela, permanecendo até o final do período. O retornado natural, todo migrante do período analisado que tenha nascido na região de destino, que tenha sido um momento em que o deixara. E aí tem o legal que é o imigrante de retorno pleno, o indivíduo que dentro do período de análise residia na região de origem no início do período, emigrou e retornou a ela, lá permanecendo independentemente do local de nascimento. Mais uma vez falando, no final das contas aqui estamos falando sobre imigração de retorno, que possuem mais do que uma forma de manifestação. Né? A ideia aqui não é ficar destrinchando, a ideia não é ficar precisando de decorar esses termos, mas entender. Existe uma complexidade das formas de migração. E aqui entramos em mais um tipo de migração muito importante, que são os refugiados. Né? Qual que é a definição de refugiados? Pessoas que se encontram fora do seu país por causa de algum temor de perseguição. Esse tipo de perseguição é variado, não é só um. Pode ser etnia, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais. Você conhece alguém ou algum caso de pessoa que se encontra nesse tipo de situação? Né? Algum tipo de temor de perseguição que logo teve que sair do país? Existem muitas pessoas, né? E essa definição é muito importante porque ela está na Convenção da Acnur, feita em 1952, que chama de Estatuto dos Refugiados. Esse estatuto, para todos os países que são signatários, precisam de respeitar esse estatuto, que seria o quê? Basicamente reconhecer a existência de um refugiado e tratar ele como tal. No momento que a pessoa é considerada um refugiado, ela tem direito a abrigo naquele local, com assistência social completa. E ela pode permanecer nesse outro país até, até quando ela quiser, basicamente. Né? Isso é mais ou menos o que está posto no Estatuto dos Refugiados. E é importante, já podemos trazer isso também, que muitos desses países que são receptores de refugiados podem ter algum tipo de resistência a isso e dizer, não, isso aí não é um refugiado, isso aí é um migrante, ele está vindo aqui com essas desculpas, mas ele é um migrante. Então, até que essa pessoa consiga provar que ela está lá em condição de refugiado, ela pode ser até deportada, dependendo do país que ela foi. Né? Isso é algo muito complicado, tá? Porque migrante e refugiado são coisas diferentes, mas é uma batalha ali até de narrativas, né? De discurso mesmo. O direito o lei internacional, né, tem direito de buscar refúgio em um lugar seguro. Em 2015 foram contabilizados 63 milhões e meio, né, de refugiados. Inclusive essa imagem aqui embaixo de mim desse barco, eu acho que é uma imagem chocante, né, que simbolizou a crise de refugiados que houve aí entre 2014 e 2015, de pessoas fugindo em grande parte da Síria, outras migrando da África Setentrional para a Europa via barcos, embarcações super precárias, como vocês veem aí, atravessando o Mediterrâneo, que não é um mar pequeno, é um mar de vários dias, né, para atravessar. E muitas dessas embarcações, que eram deixadas a esmo, né, muitas afundavam, e muitas pessoas não conseguiram completar, né, falecendo no caminho. E aí ficou um debate muito grande. Os países, né, os países europeus que estavam como destino dessa migração, eles tinham obrigação ou não de ir lá e resgatar essas pessoas, né? Tinham que fazer essa força-tarefa de resgatar ou não. E aí foi uma discussão muito grande, não sei se você se lembra disso, mas houve esse debate muito forte e casos muito terríveis, né, a respeito de pessoas que naufragaram e que não foram salvas e marcou um símbolo ali desse momento do início do século XXI, das migrações, dessas pessoas que se enquadram muito mais como refugiadas, fugindo de sistemas políticos, ditatoriais, de crises econômicas muito
muito profundas de bombardeios, né, feitos tanto pelo Ocidente quanto pelo Oriente lá na Síria. Quer dizer, isso foi um caos. Nós vamos falar sobre refugiados ainda mais para frente, vamos poder discutir um pouco mais sobre isso, mas é um ponto muito, muito importante, principalmente no campo da diplomacia. Lembrando que a prova que vocês vão fazer utiliza a definição da Acnur sobre refugiados, então é bom se atentar para isso, né? Tem esse texto também, que é já um pouco mais atualizado, né? Eu tinha falado 2015, 73 milhões, aqui em 2020 já sobe para 70 milhões em 2018. Então imagina só, esse número crescente anualmente, né? E aí é um texto que eu não vou ler aqui, mas vou até retirar aqui para que vocês possam dar algum tipo de print, né, ou pause, para dar uma lida nessas informações aqui, que porém vamos retornar para falar melhor sobre casos específicos de refugiados, tá bom? Para finalizar, dizer também sobre essa outra condição de refugiado, mas que tem um nome próprio, que chama apátridas. Apátridas são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. Esse caso é muito complexo, porque as suas causas são variadas e podem depender de questões estruturais ou questões acidentais. E aí, por que acontece, né? Por que ocorre a existência de apátridas? Discriminação contra minorias, falha de reconhecimento em países que se tornaram independentes, conflito de leis entre países, né? Outro problema que o apátrida enfrenta, invisibilidade. Como que você sabe quem e quantos apátridas existem se eles não existem no campo formal? Não existem registros, né? São pessoas que, por vários problemas, elas simplesmente não existem no país que elas nasceram, de fato. Isso gera vários problemas, né? A apátrida considera um problema é considerado um problema invisível, porque as pessoas apátridas muitas vezes permanecem invisíveis ou desconhecidas. Em 2016, a estimativa, né, era de 60 mil pessoas apátridas. Desculpa, 60 mil pessoas apátridas que adquiriram nacionalidade. Existe a estimativa de ser lá para os 2 milhões de apátridas no mundo, né? Imagina só você não ter pátria, você nascer num país sem direito à escola, médico, emprego, conta bancária, comprar uma casa ou até se casar, né? Isso é uma realidade que nós devemos também não esquecer dela e aprofundar assim que possível, tá bom? Pessoal, essa é a aula de hoje e até o próximo bloco, que nós vamos falar sobre migrações internacionais. Até lá.